Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né, em atividade física, esportes e lazer. E a ideia é vocês começarem já a planejar a questão de carreira de vocês, como empreender. A gente sabe que nem todo mundo vai ser dono de um negócio, de uma academia ou de um espaço, um estúdio, mas para quem for trabalhar com personal também é importante saber empreender, porque basicamente você é a sua marca. Então, você é a sua marca, você é o seu produto, tudo está relacionado com empreender. Então, você precisa vender o teu serviço, vender a sua postura, o seu trabalho, o seu conhecimento. E isso tem muito a ver com o empreendedorismo, né? A gente tem várias modalidades aí de empreender ou formas de empreender. E uma das coisas que eu mais percebo com relação aos profissionais de educação física é a dificuldade de empreender. Saber quais são os seus conceitos, por onde que se vai. A gente tem muita facilidade em fazer contatos, né? Ter rede de amigos, rede de contatos, networking muito bom, porém a gente não sabe trabalhar isso no empreendedorismo. Então, nessa disciplina, basicamente, a minha ideia com vocês é a gente criar, né, um marketing ou uma estratégia para vender vocês. Não só vender o profissional, mas também vender o serviço de atividade física, de pilates, de personal trainer. Ah, professor, eu quero montar minha academia, eu quero montar o meu estúdio, o que eu preciso fazer? Para onde eu vou? De que maneira que eu vou? Ok? Então, quando a gente se fala em empreendedorismo, né? O empreendedorismo ele vem lá de 1755. Empreendedorismo foi relacionado a primeira vez com a questão de preço, de procurar vender, tá? Então a gente não tem muito ainda a questão do empreendedorismo, as pessoas não sabem o conceito de empreender lá naquele período de 1755. Porém, em 1803, Hashimoto fala que teve uma ampliação do termo empreendedorismo, né? É, o empreendedorismo foi relacionado com transferência de valores. Então, a gente vê que o empreendedorismo tem muita questão do lucro, dos negócios, repensar o seu capital, repensar a sua mão de obra, trazer algo inovador. Então, basicamente, a gente traz o termo empreendedorismo com a questão de inovar, de fazer o diferente. Por exemplo, né? Ah, professor, mas a roda já foi criada. Mas pense se a gente não fosse inovar. Por exemplo, a roda foi construída a partir do molde de pedra. Hoje em dia, a roda é feita de borracha, com câmera de ar que torna mais macio o trajeto, o caminhar. Então a gente vê que a inovação, empreender, está vinculado nisso, a inovar, a trazer as coisas diferentes, tá? É, a gente tem diversas linhas de empreendedorismo, tá? Então a gente tem a escola bibliográfica que estuda a vida, a história, fala de grandes empreendedores, como que eles identificam as oportunidades, né? A gente tem a escola psicológica que trabalha com os empreendedores que analisam características comportamentais, né? Então, por exemplo, ah, vamos fazer um estudo de caso do McDonald's. Por que que o McDonald's usa as cores vermelhas e amarela? Porque desperta fome, dá mais ansiedade de comer. Então, a escola psicológica ela estuda empreendedorismo por meio da psicologia, de convencer o seu cliente aquilo que ele gosta, ao seu ego, ao seu âmago, né? Nós temos a escola clássica, que é marcada pela inovação, e aí um dos grandes nomes é Henry Ford, que traz a questão da descoberta, da inovação, da criatividade. Nós temos a escola de administração, né, que é aquela escola empreendedora de administrar mesmo, né? Questão de lucro, prejuízo, planejamento, organização, controle do negócio, plano de negócio, né? Então, a gente vai fazer na próxima aula um plano de negócio para vocês empreenderem depois de se formarem. Nós temos a escola da liderança, que é aquela questão de trabalhar, né,
em equipe, de ter um líder que leva a sua equipe ao sucesso, e a escola corporativa, né, que aí vem pelas questões mais de organizações mais complexas, novos produtos, novos mercados, a questão de desenvolvimento, ok? Um dos nomes que a gente tem aí do empreendedorismo é o austríaco Schumpeter, que associa o desenvolvimento econômico à inovação e o aproveitamento de oportunidades. Ele afirma que o empreendedor é alguém que faz novas combinações de elementos, introduzindo novos produtos ou processos, identificando novos mercados de exportação ou fontes de suprimentos, criando os novos tipos de organização. E aí, ao longo da história, a gente tem diversos, né, pessoas que empreenderam, como Marco Polo, que ele assumiu os riscos de empreender, né, correndo riscos físicos, emocionais, mas ele ia vender essas mercadorias. A gente tem durante os séculos aí, né, a questão do empreendedor que fazia um contrato com o governo para realizar algum serviço, a venda de algum serviço. Lá no século XVIII, já com a questão da industrialização, então, vou colocar uma máquina a vapor dentro da minha empresa para acelerar o trabalho, para ser mais leve o trabalho e produzir mais. É, então, a cada ano que se passa, a cada período da história, a gente tem uma ideia de empreender, né? Mas essa ideia está sempre relacionada com a questão da tecnologia, de métodos, de filosofias, de oportunidades, de algo que torne o negócio lucrativo e rentável, ou seja, a busca do sucesso através de algumas ações inovadoras, né? Talvez algumas pessoas achem, meio, mas isso é muito errado. Mas isso não vai dar certo. E elas foram lá e conseguiram fazer o diferente. Elas conseguiram trazer o diferente, ok? É, Dentro da área da educação física, a gente tem algumas discussões sobre empreender, né? A gente tem uma questão de empreender dentro da educação física muito voltado para o dono do negócio, ou seja, vou abrir uma academia, vou abrir um estúdio, vou abrir um clube de lutas, vou abrir uma escola de natação. E uma coisa que a gente percebe é que você não precisa somente abrir um negócio. Você é o seu próprio negócio quando a gente fala de empreender, né? Então, por exemplo, o profissional de educação física que quer ser personal trainer, ele tem que empreender. Pensa, vocês na nossa turma, a gente tem aí aproximadamente 20 pessoas. Dessas 20, 15 serão personagens. O que vai te diferenciar no mercado? O que vai trazer você na frente dos seus colegas? O que vai fazer mostrar que você tem algo diferenciado, uma inovação, uma tecnologia, uma experiência, até uma expertise melhor do que o outro. Porque mercado, quando a gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre inovação, é sobre trazer o diferente, conquistar o cliente de alguma forma, fazer com que ele fidelize ao seu serviço. E quando a gente é personal, a gente tem que estar muito claro nisso também. Por exemplo, eu chego todo dia atrasado para atender o meu cliente. Opa, isso aí é uma falha de empreender, né? Agora, eu tenho, o meu cliente chegou 5 minutos atrasados. Ó, nós vamos fazer a aula, ou mais uma falta, eu não vou repor. Você precisa colocar algo diferente que incentive o seu cliente a estar com você. Hoje eu não estou muito bem, fazer um atendimento domiciliar. Hoje eu quero, não estou muito animado para fazer musculação, então vamos fazer um treino no parque ou num outro espaço. Então, o empreender é muito disso, de você se destacar no mercado, de trazer a sua imagem, o seu marketing, a sua propaganda, ok? Então, Dornelas fala sobre a questão do empreender, né? Ela vem de origem francesa entreprendre, que significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Chamam a atenção que até então não havia uma definição de empreendedorismo com área de estudo de negócio ou como atividade na qual possam se envolver. Baron Shane
Shane e Venkataraman afirmam que o empreendedorismo é a área de negócio que busca entender como são criadas coisas novas, como são identificadas oportunidades que irão criar produtos ou serviços novos, como são identificados os responsáveis por encontrar esses novos mercados e como eles se organizam e desenvolvem essas descobertas. E aí, o que que a gente fala, né? O que que a gente traz sobre isso? A gente vê muita questão da administração. O cara que faz administração, ele tem mais facilidade de aprender. Sim, porque ele estudou essa área. Mas qualquer pessoa pode empreender. Por exemplo, quando você está lá no teu trabalho, você diminui a quantidade de processos que você para fazer alguma ação, fazer alguma função. Por exemplo, vou lavar louça. Eu vou lavando um copo, um prato, sem uma ordem. Não, vou fazer ordenado, né? Que nem Henry Ford faz, por processos. Cada setor faz uma função. Então, primeiro eu lavo os copos, depois eu lavo os pratos, depois eu lavo as panelas, depois os talheres. Então, nesse sentido, quando a gente fala de empreender, é criar essa visão, criar essa inovação, né? E a gente tem muito claro no empreendedorismo, voltado para a administração, a questão da organização. Você organiza as etapas para que você não tenha problemas futuramente. Ou para que, quando surjam esses problemas, você ter um plano B, ter uma saída, onde você não se prejudique. Então, a gente tem essa questão do empreender, algo muito importante, que é a inovação, o risco e a autonomia. Então, o empreendedorismo ele é voltado nisso, em buscar algo diferente, buscar inovar em alguma área. Tem o risco, como qualquer outra ação, mas se você está preparado, você vai controlar esse risco. E, por fim, a autonomia, né? Autonomia, a busca do sucesso, busca pela independência. Ok? Então, quando você empreende, o empreendedor ele tem isso, tem a inovação, tem o risco, tem a autonomia, ele se caracteriza por essas escolhas. Então, o que que é a inovação, né? Então, empreender não é só criar um negócio. Ele é a criação de um novo método, de um novo mercado, novas alternativas de materiais, promoção de mudanças estruturais nas organizações. Então, o empreender na inovação são as ideias novas. É aquela coisa que eu falei para vocês, a roda. A roda foi criada de um jeito. Mas não quer dizer que ela não pode ser aprimorada. Eu sempre falo assim, né? Vamos pegar aí dentro do fitness, né? A Zumba. A Zumba nada mais é do que a aula aeróbica da década de 80 lá da Jane Fonda. Só o que aconteceu, né? Foi perdendo o ritmo, as músicas de balada já não eram mais atrativas para os clientes. O que o cara da Zumba fez? Vou trazer as músicas latinas, que traz a questão mais do movimento, da sensualidade, do caliente, né? Vamos dizer assim, que é um dos termos que o criador da Zumba usa, e virou uma aula aeróbica de ritmos latinos, ritmos calientes, e até agora, se vocês forem observar, algumas aulas de Zumba são feitas com ritmos brasileiros, com temas sertanejos, porque é uma inovação, é algo diferente de algo que já existe. Então, eu posso transformar algo existente em algo novo, em algo diversificado. É que nem o CrossFit. O CrossFit é a mesma metodologia de treinamento funcional, mas a Reebok, quando ela pegou o CrossFit, pegou o treinamento funcional, ela criou vários campos, vários nichos, criou um método que já existe, mas ela remodelou esse método. Então, a inovação é isso, é fazer o diferente, é trazer algo diferente. A questão do risco, né? Então, a gente não tem como prever os resultados. Então, a gente consegue controlá-los, mas a gente não consegue prever. E aí, alguns autores trazem que o risco tem três fatores básicos. Primeiro, as anomalias ou variações, às quais produtos, processos, serviços estão sujeitos. A probabilidade de acontecer essas anomalias e a gravidade das consequências dessas anomalias. Então, no exemplo, ali é um produto a ser lançado. O risco pode estar na probabilidade de não vender. Se combinadas as três probabilidades, o grande risco é o fracasso. Então, a gente tem que sempre estar analisando. Será que vai vender? Não, vender ele vai. Mas será que ele é validado? Pô, a gente vê necessidade da criação desse produto ou desse serviço? Sim, tem uma necessidade. Então, a chance de ter sucesso é muito grande. Agora, se as anomalias, as variações, os processos
a probabilidade não for, a imprevisibilidade, né, não for mensurável, grande chance do produto ou do serviço ter fracasso. E a questão da autonomia, né? Então, como que eu vou usar os meus recursos? Quais vai ser os meus objetivos? Quais são as minhas estratégias, estratégias de marketing, estratégias de vendas, estratégia de criação do produto? Então, a gente precisa também aí analisar o quão autônomo você está preparado para empreender. Ah, eu vou sair da academia onde eu trabalho e vou ser personal. Ok, então quais são os riscos? Como que eu vou trabalhar essa autonomia? Ah, não quero trabalhar na sexta-noite. Só que se o cara que quer fazer musculação na sexta-noite paga R$ 200 a hora, será que não vale a pena o risco? Então a gente tem que estudar muito sobre isso até para saber empreender. É algo que eu falo que na nossa área é muito importante, sabermos os riscos, como inovar, ter autonomia, entender como funciona o negócio, ok? A gente traz, né, segundo Dornelas, a Global Entrepreneurship Monitor, que é um grupo de pesquisadores, né, que medem a atividade empreendedora dos países, né? Então, a taxa de empreendedorismo inicial e a taxa de empreendedores estabelecidos mostra que o Brasil ele é um dos países que mais tem empreendedores, tá? É, e uma coisa que a gente tem que entender é que assim, vocês vão empreender, gente, quando a gente vai empreender, nem sempre eu vou ter lucro no início. Às vezes eu vou pagar para trabalhar, tá? É, segundo a GEM, né, eles dizem que leva pelo menos de 3 a 42 meses para uma empresa ter um bom prolabore, tá? E aí, o que que a gente pensa nisso, né? Pô, mas eu vou ficar 3 anos e meio pagando? Não, não necessariamente. Eu preciso estruturar. Talvez no início vai ter um custo maior? Vai. Mas com o tempo eu vou retirando nisso. Principalmente se você for fazer com um financiamento bancário ou tiver um investidor já você consegue fazer uma troca e conseguir empreender de uma melhor forma. Mas a gente entendendo como que faz, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre vejo de erro quando a gente empreende, né? Ah, sobrou R$ 1.500 de lucro da empresa esse mês. Eu vou lá e pego aqueles R$ 1.500 para mim. Não, eu tenho que já colocar dentro da minha despesa, dentro do meu custo, o quanto que eu quero ganhar. Se eu quero ganhar R$ 5.000, eu tenho que trabalhar para pagar pelo menos os R$ 5.000. Ele é uma despesa. E é uma despesa fixa, todo mês eu vou ter. Ah, consegui pagar os meus R$ 5.000 de Prolabore, consegui pagar em financiamento, consegui pagar água de conta, luz. Se eu tiver um funcionário, eu consegui pagar o funcionário. E, sobrou R$ 1.500. Esses R$ 1.500 vai para um caixa, vai para um futuro. Por quê? Se estraga um equipamento, ou se você é personal, estraga o seu carro, de onde você vai tirar esse dinheiro se ele não está colocado ali nos seus custos? Então, você tem que tirar do lucro. Da onde que sobrou? Ah, eu quero comprar material, quero fazer um curso, quero expandir o meu negócio. A gente tem que ter isso totalmente planejado para que você saiba o quanto você precisa trabalhar para sustentar esse negócio. Eu sempre falo assim, os empreendedores brasileiros, eles acabam falindo por não se planejar em relação a isso. Eles não colocam lá uma porcentagem para depreciação dos equipamentos ou dos materiais, eles não colocam lá um valor para caso aconteça algum problema, eles não colocam uma despesa lá, um custo, para caso tenha algum imprevisto, e aí é onde as pessoas não conseguem empreender. Então, isso é muito difícil de ser analisado, mas é pela falta de experiência, falta de conhecimento que os empreendedores têm, principalmente na nossa área. Dornelas fala, né, que o movimento empreendedor no Brasil ele começa a se tomar forma em 1990 com o Sebrae, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a Softex, e isso é muito legal porque assim, ó, o Sebrae, a gente até hoje ele auxilia o pequeno empresário. Por exemplo, aqui na nossa região, e até seria interessante a gente conhecer, é, nós tirarmos um dia para irmos lá no Sinf, que é o. Deixa eu lembrar agora. Não é conselho, meu Deus.
Centro de Inovação Norberto Fran, que fica ali na unidade, e conversar com o pessoal do Sebrae. Ali a gente tem incubadoras de empresa, ali a gente consegue ter orientação de como abrir um negócio, de como manter um negócio. Então isso é muito legal, é muito importante a gente conhecer isso e entender como é que funciona. Qual que é a parte, ó, pessoal, funciona assim, funciona assado, é desta forma, é desta outra forma. Então é importante a gente ter esse conhecimento, ter essa ideia de como funciona, e a gente tem mecanismos que nos auxiliam, tem mecanismos que nos financiam para criar algum produto, alguma inovação. Além disso, a gente tem programas do governo federal, né, que auxilia, como o Empretec, CNI, o IEL, o SESI, o SESC não, mas tem várias empresas aí que auxiliam, que nem o próprio Sinf, né, aqui em Rio do Sul, ele ajuda a incubar uma empresa, dão orientações, consultorias para que o negócio dê certo, ok? Então a gente tem várias ideias sendo incubadas aí, né? Tentando um lugar ao sol. E outra coisa importante, né? A gente vê que as pessoas tendem a ser empreendedoras. A gente tende a buscar algo melhor, buscar algo inovador. E às vezes o que nos falta é um conhecimento mais técnico, mais administrativo. Às vezes a gente tem o conhecimento técnico da educação física, mas nós não temos o conhecimento técnico administrativo. Então, às vezes, há um curso, alguma informação, algum conhecimento mais técnico aí, a gente tem essas instituições que pode nos auxiliar para o nosso negócio, até mesmo para a nossa marca, que é nós mesmos. Irish, entre outros, gente, é categórico quando diz que empreendedores pensam de modo diferente das outras pessoas. Eles mesmos podem, dependendo da situação, raciocinar de modo diferente em um ambiente de decisão. É do cotidiano de um empreendedor tomar decisões em ambientes altamente inseguros, com altos riscos, intensas pressões de tempo e considerável investimento emocional. Assim, ao pensarmos de uma forma nesses ambientes, em determinado momento é diferente de quando a natureza de um problema é bem compreendida e temos tempo e procedimentos racionais para fazê-lo solucioná-lo. Então, quais são os três fatores que vai levar à tomada de decisão do empreendedor? Primeiro, o executar. Ele precisa executar algo, fazer algo diferente. Se adaptar de modo cognitivo, ou seja, ele tem que se adaptar àquela ideia, ver as soluções, ver os problemas, ver os empecilhos e aprender com o fracasso. Isso é algo muito importante que nós esquecemos, que é a questão de aprender. A gente acha que o erro é ruim. Não, gente, o erro não é ruim. A gente aprende com o erro. O erro nos ensina a não cometer eles novamente. Ou se ele surgir, a gente saber um ponto de saída, um ponto de escape. Então é muito importante a gente ter essa questão aí de aprender com o erro. Irish fala muito sobre a questão, né, da efetuação. Os líderes empresariais são treinados para pensar racionalmente e, se não o fizerem, corre o risco de serem advertidos por isso. Então, uma coisa que a gente tem, que até a professora Sara Sarasvati, ela nos traz é que um dos maiores problemas do empreendedor é a questão de não conseguir esmiuçar o problema, entendeu? Se concentrar nos meios e não só o resultado. A gente pensa muito na questão, o resultado tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Mas como que eu vou ganhar? De que forma que eu vou ganhar? Quais são as maneiras e mecanismos e ferramentas que eu preciso utilizar para ter um bom resultado? A gente tem 5 princípios básicos que auxiliam na efetuação da tomada de decisão. Primeiro, a gente tem o princípio da coxa de retalhos, que é orientado por meios e não metas. Eu vou ganhar 5.000 reais. Não. Como que eu vou ganhar esses 5.000 reais? Se eu vou criar um produto novo, se eu vou fazer um atendimento diferenciado, vou buscar materiais diferenciados. Então, a questão é como que você vai fazer o diferente na coxa de retalhos. Como que você vai juntar os fatores, juntar os conhecimentos para alcançar esse objetivo.
Outro é a questão do princípio da perda suportável. Então, por exemplo, às vezes vale mais a pena tu perder um cliente que atrasa, que não cumpre com o horário, não faz o pagamento correto, do que um cliente que está sempre certinho, mas ele às vezes é mais chato, mais exigente. Então, a gente tem que saber perder algumas coisas para dar retorno. Às vezes eu fico pensando assim, né? Uma das questões que fez eu sair da academia, né? Ah, mas estava trabalhando na academia, estava confortável, ganhava um salário razoavelmente bem. Sim, mas isso não me dava prazer. Eu não estava feliz trabalhando naquilo. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Bom, é mais fácil eu sair, é uma perda suportável, e eu trabalhar com o personal, fazer somente o personal. Faz o personal em casa, faz o personal dentro da academia, mas sem aquela obrigatoriedade de estar todos os dias cumprindo horário, seguindo horário, tendo que atender 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Então, às vezes a perda ela é suportável, é inseguro porque tinha mês que dava mais, tinha mês que dava menos, conforme o período do ano, sim, mas às vezes vale a pena perder. Às vezes aquela perda ela vai te trazer mais lucro, mais retorno do que ficar nela. Princípio do pássaro na mão, tá? Isso aqui é meu princípio de negociação, tá? Então, as preocupações não são com custo e tempo. Aqui a efetuação enfatizará as informações dos stakeholders que realmente se comprometerem a formar o novo empreendimento, sem se preocupar com custos financeiros de satisfazer a esses stakeholders atuais, a custo de procurar novos stakeholders. Ou seja, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, não adianta eu pegar e sair do garantido, né, pro não garantido. Ou aí é onde eu falo, qual que é o princípio que você vai utilizar para efetuar isso? Ah, eu tenho lá meus 5, 6 clientes. Eu vou manter esses 5, meus 6 clientes, mas eu vou buscar mais. Eu vou estruturar melhor a minha forma de agir. Princípio da limonada, né? Nesse caso, deve se confirmar e assumir contingências, utilizando os imprevistos ao invés de evitá-los. A intenção deve ser superá-los ou adaptar-se a eles. Os empreendedores tratam esses imprevistos como oportunidade de transformá-los em algo importante ou lucrativo. Então, pensem assim, ó, essa questão, por exemplo, assim, eu estou saindo do meu emprego. Vou usar o caso de uma aluna da última turma que eu formei, né? Não, da penúltima turma que eu formei. Ela trabalhava numa facção, ela ganhava super bem, ela era chefe, e aí do nada ela se formou, né? E ela resolveu falar assim: cara, não tô feliz, não é o que eu quero. Aí ela ganhou a conta, né? O chefe dela deu a conta para ela, porque foi bem ali no período da pandemia. O que que ela resolveu fazer? Vou dar aula online de treinamento funcional para mulheres. Vou buscar as mulheres que estão ali em casa, período de pandemia, que precisam de um tempo para si. Ela começou a fazer aula online. Hoje em dia, ela tem o seu estúdio, tem o seu espaço, mas tem também as aulas online. Eu tenho uma outra colega que se formou comigo, hoje em dia ela mora na Escócia, e na Escócia, não, na Irlanda, e ela atende clientes aqui no Brasil através de chamadas online. Por quê? Ela foi morar lá e lá ela falou assim, Ângela do céu, aqui o profissional de educação física ele é extremamente valorizado, porém é muito difícil a questão do idioma, a questão dos espaços, porque as pessoas que já estão acostumadas a fazer atividade física sozinha. Então, para a gente mostrar o nosso trabalho, a gente tem que trabalhar duas vezes mais. Então, o que ela começou a fazer? Ela atende os clientes aqui no Brasil, mas morando lá na Irlanda, tá? Então, a gente tem aí a questão de ver, né? Pô, é um problema? Sim, mas pode ser uma solução lucrativa. O princípio do piloto de avião, né, neste caso a tônica é confiar e trabalhar com pessoas como o primeiro acionador de oportunidades e não perder tempo investigando fatores externos ao indivíduo. Neste princípio, a ideia de que quando o futuro for incerto, focar nas melhores alternativas para prevê-lo não é útil. Os empreendedores pensam de modo executivo, se concentram no futuro que podem controlar com as próprias ações, assim não precisa prevê-los. Então, no princípio do piloto, a gente controla o futuro. Eu quero chegar a ser o melhor personal de Rio do Sul. Então, eu não vou pensar nos problemas que eu vou encontrar, falta de espaço, falta de material, falta de clientes. Não.
eu quero ser e eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. E aí eu vou crescendo dentro dessa execução, ok? Daí nós temos também, né, a questão da adaptabilidade cognitiva e aprendendo com o fracasso. Então, segundo Hirsch, os empreendedores tendem a raciocinar em um ambiente de alta incerteza. Então, na adaptabilidade cognitiva, é quanto os empreendedores são dinâmicos, flexíveis, autorreguladores, engajados, focados, ok? Então, nesse momento, a gente tende a se adaptar a aparecer uma dificuldade, aquilo não é uma dificuldade, aquilo é uma potencialidade de crescimento. E outra coisa extremamente importante é a questão de aprender com o fracasso. É, eu não lembro qual, tem um empreendedor extremamente famoso que ele fala assim: eu precisei abrir 9 empresas para que, 10 empresas para que uma tivesse sucesso. Ou seja, ele fracassou 9 vezes até ter sucesso na sua empresa. Então, o que que isso nos traz? Traz que o quê? Toda vez que você erra ou que você tem um fracasso, você tem um feedback. Você tem, pô, eu errei nisso aqui, eu errei naquilo ali. Pô, então vou na próxima vez corrigir isso aqui, sabe? A experiência, a vivência faz com que as nossas decisões sejam melhor tomadas. Então, o fracasso ele é extremamente negativo, desculpa, positivo por empreendedor. Se ele está vendo que aquilo ali não funcionou, ele vai reestruturar, ele não vai cometer aquele erro, ele vai pensar de uma forma diferente. Por isso que a adaptabilidade cognitiva é extremamente importante. Ele não vai focar no fracasso, mas sim em corrigir esse fracasso, que é extremamente importante aí para crescer. Uma das coisas interessantes que a gente fala sobre empreendedorismo é a questão do gestor. Tá? Então, o gestor, ele é um profissional extremamente ativo, ele tende sempre a se adaptar às novas situações, ele tem que estar sempre à frente das pessoas e se colocando no lugar de todas as pessoas. Então, o gestor é aquela pessoa que organiza a organização. Ele organiza a situação, organiza o espaço, a empresa, o negócio, tá? E uma das coisas importantes que a gente tem que ter é a diferença entre o gestor e o administrador. Porque o administrador é aquele cara que é o empreendedor, né? Ele que vai ter características de demanda, restrições, alternativas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Geralmente, a pessoa que toma as decisões, então o administrador tem mais essa função empreendedora. E aí, por exemplo, né, na administração, se adquire o produto, a máquina, e aí é feita a utilização. Na administração empreendedora, parte do pressuposto da utilização compartilhada. Se nós precisamos de determinada máquina para fazer apenas uma operação, buscamos parceria com alguém que a tenha e a utilizamos. E não precisamos contabilizar esse imobilizado, o que torna a operação bem mais prática, rápida e menos custosa. Então, por exemplo, né, pensem assim: eu tenho uma fábrica de parafuso. Para mim produzir um parafuso custa 5 centavos cada parafuso. Se eu compro da China o parafuso, me custa 1 centavo. Ou seja, sai mais barato eu comprar da China parafuso do que produzir o parafuso. Então, isso é a questão do administrador. Ele tem que ver essa oportunidade, tem que tomar uma decisão que às vezes não é fácil. Tem que, às vezes, ter uma questão racional no processo, ok? Então, o empreendedor de sucesso, ele possui características além das de um administrador e alguns atributos pessoais somados aos ambientes que permitem que floresçam essas características. Para Degen, o empreendedor de sucesso é o que não cansa de observar situações e negócios, sempre buscando novas oportunidades, onde elas estejam nas compras, no caminho de casa, da faculdade ou no trabalho, e destaca que ninguém nasce com conhecimento para identificar e avaliar negócios. É a criatividade a responsável por esta grande diferença, que reflete nas empresas, remetendo assim o empreendedor a um gestor inovador. Então, uma coisa que a gente tem que ter quando a gente é empreendedor, primeira coisa, ter visão. Ter visão, gente, é algo que eu sempre falo. Às vezes a pessoa tem visão, mas ela não sabe utilizar essa visão.
ela não consegue perceber como essa visão vai funcionar. É algo muito engraçado que eu vejo, assim, por exemplo, vários de vocês, quando estão chegando nesse período, né? Ah, eu quero empreender, professor, mas eu não sei como empreender. Uma das coisas que eu percebo claramente que vocês têm uma visão muito grande de negócio. Ah, eu tenho uma ideia muito boa, algo que vai ser inovador. Só que aí o que acontece? A gente não consegue implementar esse sonho. A gente fala assim, ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para implementar. Gente, hoje em dia a gente tem vários caminhos. A gente tem um investidor externo, pode ser um parente, pode ser o próprio banco, um investidor. Então, ele tem que ver o seu negócio como seu futuro. Outra coisa também é saber tomar decisões, né? Não ser seguro. A pessoa vai, não, eu vou fazer isso, mesmo que às vezes seja algo do contra, ou seja algo que talvez assuste as pessoas, né? Por exemplo, eu quero investir em carro elétrico agora. Se fosse pensado isso há 20 anos atrás, as pessoas falam assim, não, larga de loucura, vamos continuar investindo aí em motores mais consumo de petróleo menor, mas não em elétrico, nossa, isso aqui é quase impossível, o carro vai andar a 10, 20 quilômetros por hora. E hoje em dia a gente tem carros extremamente potentes, tá? Geralmente são indivíduos que fazem a diferença. Então, é aquela pessoa que vai pegar algo simples e transformar em algo complexo, ou pegar algo complexo e transformar em algo simples. Então, o empreendedor ele vai fazer a diferença no mundo, ele vai agregar valor a serviço, a produto. Então, ele consegue colocar valor em algo que às vezes a gente acha sem valor. Sabem explorar ao máximo as oportunidades. Então, os empreendedores, eles geram ideias boas naquilo que todo mundo está vendo, mas as pessoas não conseguem ver algo prático. Já o empreendedor, ele consegue, pô, isso aqui pode funcionar. Isso aqui pode ser algo que vai revolucionar o mercado fitness. Por exemplo, né? Por que que até hoje ninguém criou um equipamento que fizesse análise postural do movimento? Já criaram, mas por que que não cresceu? O que que fez não crescer? Então, o empreendedor, ele vê a oportunidade, ele vai pensar, ele vai raciocinar, ele vai analisar o que pode ser feito diferente. O que que isso vai contribuir, o que isso vai crescer, tá? São determinados e dinâmicos, tá? Então, eles atropelam as adversidades, ultrapassam os obstáculos, eles querem fazer acontecer. Tá? Eles não gostam de algo rotineiro. Fazer aquilo todo santo dia para eles os incomoda, os torna cansados. Eu sempre falo assim: se você entra numa rotina, uma pessoa empreendedora, ela fica, eu quero algo novo, eu preciso de algo novo. Então, o empreendedor é muito disso. Ele não se conforma, ele fica inconformado com rotinas. Eles são dedicados, tá, gente? Se dedicam 24 horas por dia, todos os dias da semana, ao seu negócio. E às vezes isso é meio difícil da gente entender, né? Ah, como que eu vou me dedicar? Eu tenho família, eu tenho filho. Gente, o empreendedor, ele não quer saber se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é feriado. Ele vai se dedicar ao seu negócio. São otimistas e apaixonados pelo que fazem. Isso é algo muito importante, por exemplo, na nossa profissão. Se eu sou um bom personal trainer, eu gosto daquilo que eu faço. Se eu sou um bom professor, eu gosto daquilo que eu faço, eu trago ideias novas, eu faço algo diferente. Eu sempre digo que quando a gente é empreendedor, eu não preciso ter um negócio, mas eu tenho a minha marca. Quando eu chego em algum lugar, eu faço alguma aula, eu falo com alguém, eu deixo a minha marca. Isso também é empreender. O profissional de educação física, gente, ele empreende muito com a própria imagem. Pensem em vocês, aquele profissional que chega, fica paquerando as menininhas lá na academia, não atende direito o seu aluno, ele não está empreendendo. Ele está até perdendo oportunidades. Agora, se vocês observam lá, pô, o cara está fazendo dessa forma, eu vou fazer diferente. Eu vou agir diferente. Eu vou fazer algo que chame atenção. Eu vou fazer um controle melhor, troca de treinos com menos tempo. Vou estar dedicado ao meu aluno. Então,
eu gosto daquilo que eu faço. E isso me faz me motivar a buscar ainda mais, de fazer algo melhor, ok? São independentes e constroem o próprio destino, ou seja, eles querem controlar o próprio destino. Ah, eu não quero ser empregado, eu quero ser meu próprio chefe. Eu quero abrir o meu próprio caminho, eu quero gerar coisas boas para mim. Então, ele vai atrás do seu destino. Ele não quer ficar naquilo mesmo, ok? Ficam ricos não é o principal objetivo dos empreendedores, mas é a consequência do sucesso. Todos os empreendedores ficam ricos? Não, mas se sentem bem financeiramente. Ganham-se bem. Dá para viver bem sendo empreendedor. São líderes e formadores de equipe. Então, empreendedores têm um senso de liderança. Eles são respeitados, adorados, é, o empreendedor ele sabe valorizar, estimular e recompensar as pessoas que estão à sua volta, e sabe que o sucesso só vem se as pessoas estão comprometidas e são competentes. Tem um bom networking, isso aqui é fundamental, tá, gente? Eu sempre falo que nessa vida o que mais me destaca em empreender é o meu networking. Eu tenho muitas pessoas de contato, outros colegas, outros profissionais que fazem com que eu tenha sucesso na minha carreira profissional. Como marca, a marca Ângelo Rafael Aristides, ela tem muito sucesso graças ao networking. Então a gente também precisa ter um networking bom. Ah, eu preciso de alguém, um cliente chega para mim e fala: Ângelo, precisava de uma indicação de ortopedista, quem que tu me indica? Ah, eu tenho um amigo tal que é ortopedista do esporte, ortopedista disso, faz cirurgia de joelho, faz cirurgia de quadril. Eu encaminho para ele. E esse traz um diferencial no meu serviço, traz um diferencial na questão do network. São organizados, então, o empreendedor ele vai conseguir alocar recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros de forma racional, tá? Para que o negócio tenha sucesso. E planejam, planejam e planejam. Ele vai planejar os investidores, o marketing, os custos, os lucros, como que ele se vê daqui a 10, 5, 20 anos de negócio, nunca param de planejar. Então, isso é importante para o empreendedor, se planejar sempre, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, ok? Possui conhecimento, né? Geralmente, isso é algo que a gente precisa e é buscar conhecimento. Por exemplo, a gente está no mundo tecnológico, então a gente precisa entender um pouco de tecnologia para trabalhar com a educação física também. Por que não criar algo tecnológico dentro da educação física? Isso é algo que a gente precisa e faz parte do empreendedorismo. Assumem riscos calculados, tá? É, Geralmente, o empreendedor ele não vai assumir qualquer risco. Ele vai olhar aquele risco, ele vai analisar aquele risco e vai ver se ele vai ter sucesso ou não. Ah, por exemplo, eu vou criar uma loja de, deixa eu pensar aqui, uma loja de roupa aqui em Rio do Sul. Quais são os riscos de ter uma loja de roupa? Ah, não vender o estoque, encalhar as peças, não ter um público-alvo. Então, o empreendedor ele vai avaliar tudo isso. Não, vale a pena? Vale, não vale. Entendeu? Ah, eu vou abrir um mercado aqui no bairro Bremer, onde o professor mora. Vale a pena? Vale, porque nós temos poucos mercados aqui. Então, se eu abrir um café, vai valer a pena? Quem que vai ser os meus clientes? Então, quando ele assume os riscos, é porque ele já planejou, ele já sabe o que vai acontecer e de que forma vai acontecer e criam valor para a sociedade, tá, gente? Então ele vai mostrar para a sociedade geração de empregos, a dinâmica da economia, a inovação, a criatividade e sempre busca soluções para melhorar a vida das pessoas. A realidade mostra que os empreendedores são líderes excelentes, criam seus times e equipes, assim como desenvolvem bons relacionamentos com os colegas de trabalhos, parceiros e fornecedores, entre outras pessoas. Então, o empreendedor, gente, ele vê isso. Ele está tentando solucionar alguma coisa, resolver alguma coisa, ok?
Hashimoto afirma que o empreendedorismo por necessidade é diferente do empreendedorismo por oportunidade. E explica: quando o funcionário abandona consciente e proativamente seu trabalho para começar seu próprio empreendimento, faz isso porque identificou uma oportunidade e vai trabalhar para não a perder. Já quem é classificado como empreendedor por necessidade que é aquele funcionário que foi desligado da empresa e não consegue uma recolocação no mercado, e por necessidade de sobrevivência, resolve arriscar um pequeno e novo empreendimento. Mas faz isso porque precisa e não porque quer. Isso pode gerar problemas futuros, já que a falta de preparo técnico, competências gerenciais, rede de relacionamentos, entre outros fatores, poderá levá-lo ao fechamento da empresa. Então, isso é algo muito nítido quando a gente fala de empreendedorismo, né, pessoal? Por quê? A maioria das pessoas empreende por necessidade e não pela oportunidade. Ah, eu perdi meu emprego, eu vou virar personal trainer. Não, gente, não é assim que funciona. Você tem que ter uma rede de relacionamento, tem que ter um preparo técnico às vezes. Ah, eu tenho preparo técnico, ok. Mas eu não tenho um network. Eu não sei quem serão os meus clientes, eu não sei onde começar, entendeu? As minhas competências não estão tão avaliadas assim, não estão tão boas. Então, empreender por necessidade, a gente diz que o empreendedor ele aprende pela dor, porque ele vai enfrentar muito mais dificuldades e a chance dele entrar em falência é muito grande. Agora, se eu vejo uma oportunidade, é diferente. Que nem no meu caso, quando eu vi que a oportunidade eu ganharia muito mais, trabalhando muito mais, sendo personal do que ficando como instrutor, eu larguei. Eu fiz uma cartela de clientes muito boa. Então, é a oportunidade que faz ter sucesso, ok? Drucker apresenta 4 diretrizes que considera necessárias para se obter uma administração empreendedora e, consequentemente, atrair e reter os talentos empreendedores na organização. Isso fala muito, gente, sobre assim, ó, eu tenho uma empresa e a empresa eu tenho funcionários bons que empreendem. Como que eu vou reter esse cara para ele não sair? Para que ele consiga ajudar a crescer o negócio. Então, na primeira diretriz diz que a organização deve ser receptiva à inovação e ver a mudança como uma oportunidade e não como ameaça. Então, às vezes a gente é difícil vir numa inovação ou a gente trabalhar com essa inovação, né? A gente sente um pouco perdido, ou até mesmo é, é, pressionado, né? Pô, você não conseguir fazer. Mas a inovação, ela é boa. Ela está vindo para mudar aquela realidade, facilitar o serviço. Então, a gente tem que ser receptivo a isso. A segunda diretriz fala a mensuração sistemática, ou pelo menos a apreciação do desempenho da empresa empreendedora e inovadora se torna obrigatória. Além, é claro, do aprendizado integrado para melhorar o desempenho, aprender com os erros e acertos, é chegado o momento de avaliar seu produto, seus serviços, processos, o mercado, os canais de distribuição, ou seja, tudo que vem sendo feito e verificar o seu ciclo de vida e tomar decisões do tipo parar de produzir tal produto e criar algo novo para substituir, ou simplesmente parar de gastar forças e recursos com algo não mais lucrativo. Pensem assim, gente, o iPhone. O foco da Apple lá, antes da criação do iPhone, em 2000, era os computadores de mesa. Então, os MacBooks, né? Era o foco da Apple. Hoje em dia, os MacBooks continuam ainda sendo parte dessa inovação da Apple, mas já não tão grande quanto os iPhones. Pode ver que todo ano tem uma inovação de um produto iPhone. Tem um iPhone com não sei o que, com isso, versão mini, versão extra grande, versão normal. Então, por quê? Porque é algo lucrativo. A partir do momento que a Apple não vê mais que aquilo é lucrativo, eles param de produzir. Pode ver que toda vez que tem uma atualização da Apple, por exemplo, acho que os iPhone 7, 8 já não vão ter mais atualização do iOS. O que vai acontecer? As pessoas vão ter que trocar de celular. Então, por quê? Porque é algo novo, é uma inovação. Então, eu não vou ficar produzindo algo
que não é inovador. Então, tudo isso, gente, é a mensuração sistemática. Vale a pena? Não vale? Vamos continuar? Não vamos continuar? Então, o empreendedor tem muito dessa diretriz. A terceira diretriz é que a administração empreendedora requer práticas específicas do que diz a respeito à estruturação organizacional, como provisão de pessoal, gerência, remuneração, incentivos, recompensas. Ou seja, se a nossa empresa está tendo lucro, nós temos que recompensar as pessoas envolvidas. Ah, o fulano lá é criativo, eu tenho que promover ele. Então, eu tenho que fazer uma estrutura organizacional boa, ok? Que nem a gente vê muito hoje em dia a questão do assédio, né? O combate ao assédio moral, o assédio sexual dentro da empresa. Por quê? Porque é uma necessidade. Ninguém pode se sentir humilhado, se sentir oprimido dentro do local de trabalho. Então, é uma estruturação organizacional que precisa estar ocorrendo ali, ok? E a quarta diretriz é a existência de nãos. Coisas que não devem ser feitas na administração empreendedora. Drucker adverte que não se deve, por exemplo, misturar unidade administrativa com unidade empreendedora. Também não se deve inovar despendendo tempo em algo já existente. Tampouco a empresa tentar tornar-se empreendedora se mudar suas diretrizes básicas. Empreendedorismo não pode ser uma ação secundária. Ah, eu vou criar uma roda nova. Para que criar uma roda nova? Crie uma roda melhor. Inove na roda, no material utilizado na roda, na borracha que vai ser feito na roda. Mas não precisa criar uma roda nova, ela já existe. Ela só precisa ser aperfeiçoada. Então, precisa colocar limites na hora de empreender em algumas coisas, ok? Sobre cultura organizacional, cultura empreendedora e valores e normas, tá, gente? Outra coisa que a gente precisa ter dentro do empreendedorismo é uma cultura organizacional. A cultura tradicional da cultura empreendedora, a cultura tradicional tem por diretriz aderir às instruções recebidas, não cometer erros, não fracassar, não tomar iniciativa, esperar por alguém superior dar restrições. Já na cultura empreendedora, eu preciso ter criatividade, flexibilidade, dependência, assumir riscos, ok? Já na cultura empreendedora, né, como eu falei anteriormente, a gente desenvolve versões, objetivos, planos de ação, a gente ganha recompensas pelas ações empreendidas, nós temos ideias, experimentos, a gente desenvolve, cria coisas novas, ok? É, e aí nós temos a corporação tradicional. Demonstra que a natureza é hierárquica com procedimentos, sistema de relatórios, linhas de autoridade e de responsabilidade, instruções e mecanismos de controle pré-estabelecidos. Já na corporação empreendedora, ao invés de uma estrutura hierárquica, há uma estrutura organizacional plana, desculpa, com várias redes, equipes, patrocinadores e mentores. Por exemplo, as grandes empresas, Google, Facebook, Tesla, Amazon, eles já não trabalham com aquele é o chefe, ele fica numa sala separada e os colaboradores numa única sala, os demais colaboradores numa sala ao lado. Eles já trabalham, primeiro, sem a as paredes. Então, o chefe está trabalhando junto com o cara que organiza compras, o cara que faz o pedido, que faz levantamento, o almoxarife, um olhando para o outro. Então, há sim uma estrutura hierárquica, mas é uma estrutura plana. Todo mundo está no mesmo nível, ok? Isso faz com há um clima de confiança, há discussões, às vezes há uma ideia que um cara que não tenha nada a ver com aquele setor possa dar ajuda, criar uma meta, um objetivo, ou alcance, solucionar algum problema. Então, essa cultura empreendedora, a corporação empreendedora é muito disso, de ouvir o outro, de ouvir as pessoas que fazem parte daquele processo, ok? Podemos classificar também os indivíduos empreendedores autônomos, empreendedores corporativos e gerentes tradicionais. Empreendedores autônomos são aqueles que têm como principal motivo de trabalhar a independência, oportunidade de criar e dinheiro.
Os corporativos são aqueles que têm como principal motivo de trabalhar a independência e capacidade de avançar em termos de recompensas corporativas. E os gerentes tradicionais são aqueles que têm como principal motivo de trabalhar a promoção e outras recompensas corporativas tradicionais, como escritório, auxiliares e poder corporativo. A gente observa ainda muito essa questão do gerente tradicional, né? São poucas empresas que têm o empreendedor corporativo. E as empresas também não conseguem ver o empreendedor corporativo ainda é, com bons olhos. Geralmente ele sai das empresas e aí ele vai trabalhar como autônomo. Então a gente também tem que repensar. Será que a minha empresa está olhando isso? Será que ele não é uma ameaça, e sim um contribuinte, um colaborador, um inovador que está tentando melhorar o meu negócio? Então isso também vai muito da visão dos gestores, dos administradores que estão à frente desse negócio, ok? Além dessas criações, né, dos tipos de empreendedores, nós temos os tipos de intraempreendedorismo, que ocorrem dentro das corporações, já que considera que setores tradicionais como financeiro, jurídico, recursos humanos, manutenção, entre outros, podem promover o empreendedorismo interno. Então, no processo interno, né, então, produto ou serviço é inovação ou melhoria. Então, desenvolvimento de um novo produto ou serviço, implementação de uma nova rotina de processo na organização. É uma inovação. Implementação de melhorias em produtos ou serviços existentes. Implementação de melhorias a um processo já existente na organização é uma melhoria. Então, ali a gente consegue verificar que os empreendimentos podem ser tanto de produto ou de serviços, como de processos, e eles podem ser tanto inovadores ou proporcionar melhorias no trabalho, ok? E uma coisa muito importante, né? O termo intraempreendedor foi feito lá em 1968 por Gifford Pinchot III. E representava aquele que empreendia dentro da organização, que puxa a responsabilidade de promover a inovação, que, independente da empresa, do tempo, do lugar, ele vai querer empreender. Entendeu? Ela utiliza o seu talento para criar, conduzir projetos, organizar a corporação, ok? E aí o interpretador ele vai ter algumas competências, por exemplo, conhecimento do produto, então ele vai entender o produto, desenho, a concepção, o potencial, ele vai saber como que funciona aquilo. Ele entende o negócio, né? Então ele consegue fazer as atividades funcionais da organização e entender como que elas se relacionam como uma única empresa. A questão da área do setor, né? Habilidade para compreender o setor, as implicações, suas tendências e mudanças a competência de liderança, né? Habilidade para motivar e influenciar o comportamento dos subordinados, a rede de contatos, né? Então, aquela pessoa que tem facilidade para criar rede de contatos com pessoas influentes e tomadores de decisão. Na área administrativa, né? O intraempreendedor ele consegue ter habilidade de planejamento, organização de atividades. E na habilidade do empreendedor mesmo, tá aquelas habilidades relacionadas ao reconhecimento de oportunidades. Então, quando eu reconheço as oportunidades, eu também sou um intraempreendedor. Então, lá, às vezes, dentro da empresa, eu tenho um cara que pensa assim, que pensa diferente, que pensa na melhoria de um processo, na melhoria ou na criação de um novo processo, que vai fazer com que as coisas funcionem melhor. Veja que suas habilidades relacionais dentro da organização são muito importantes. É a influência que possui e como se relaciona que facilita ou abre caminho para tornar suas ideias e propostas realizáveis. Além disso, ele conhece a empresa de que faz parte, conhece o negócio, não somente a tarefa que ele faz. Ele sabe que se realizar mal uma tarefa, como por exemplo, orientar mal um aluno na academia, não acarretará somente a perca do aluno, mas proporciona uma reação em cadeia que prejudicará o negócio como um todo. Então, por exemplo, eu estou lá com meu cliente personal, eu começo a conversar e esqueço do meu cliente personal. Aquele mau atendimento vai ser levado para todos os outros clientes, mesmo que só foi aquele momento de distração. Aquilo vai fazer que o meu negócio seja prejudicado, que a minha marca seja prejudicada, ok? E aí, pessoal, o que que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou mandar no grupo, tá? Uma fotinha ali. E eu quero que vocês montem um plano de negócios, para que na próxima aula a gente discuta sobre isso. Então,
que eu quero que contenha nesse negócio? A ideia principal. Ah, professor, eu quero montar uma academia, um estúdio, quero ser um melhor profissional. Quais são os valores que vai fazer você conquistar esse negócio? Dedicação, qualidade do serviço, preço, compromisso, responsabilidade, a missão. Ah, a minha missão é oferecer serviço de qualidade na academia. Ok? Quem vai ser o investidor de vocês? Recursos próprios, financiamento bancário, um pai, um tio, um amigo. Se puder, por exemplo, para mim ser personal, qual que é o orçamento de equipamentos que eu tenho? Preciso de um carro, de halter, de colchonete, de um frequencímetro, por exemplo. Qual que é o espaço? Ah, vou ser personal, vou usar academias existentes. Não, vou criar o meu estúdio. Então, um local que eu possa alugar. Vai ter ampliação? Como que você pensa nessa ampliação? Vai ter funcionários? Como que vai ser esses funcionários? E aí a gente vai usar esse plano de negócio para eu orientar vocês, mostrar, ó, isso aqui é possível, isso aqui precisa ser repensado, ó, isso aqui talvez não valha a pena ser investido. Então, tragam isso para a próxima aula, ok? Pessoal, fiquem bem. É, Espero que a aula tenha sido produtiva, ok? Tem bastante informação nisso que eu falei para vocês. E pensem assim: essa disciplina é extremamente fundamental para todos nós, tanto na questão de empreender como personal trainer, ou como ter a sua própria empresa, sua academia, seu estúdio, o seu serviço. E isso faz com que a gente busque a melhoria, entendeu? Todos nós somos empreendedores, nós só precisamos buscar isso, trazer isso. Beleza, pessoal? Desejo para todos uma boa noite. Eu vi que a Lina entrou na aula e a Raquel também, tá? Fiz uma aula mais curtinha, ok? E na próxima aula a gente vai avaliar os planos de negócios de vocês, certo, galera? Boa noite para todo mundo, bom final de semana e até quinta que vem. Pessoal, se der, eu vou tentar vou tentar marcar com vocês para a gente fazer a aula presencial, tá? Mas aí eu combino com vocês, beleza?